Falando sobre assunto importante, agora a gente trata da campanha da fraternidade deste ano, que coloca a igreja como parte essencial no processo de preservação da natureza. O tema Fraternidade e Ecologia Integral tem como objetivo mostrar que o cuidado com a casa comum precisa ser feito de forma integrada por todos nós e que um único passo em falso pode prejudicar todo o sistema. Mas como a religião pode influenciar nessa situação? Em que lugares do Brasil essa proposta já é colocada em prática? E como os órgãos que cuidam da biodiversidade enxergam essa relação? É isso que nós vamos mostrar hoje no segundo episódio da nossa série sobre a campanha. Confira. O tema da campanha da fraternidade desse ano retoma várias outras campanhas da igreja, nas quais se mostrava o quanto é necessário que o cristão e as pessoas de boa vontade tenham um compromisso no cuidado com a natureza. Mas ecologia integral é uma expressão nova, como diz o bispo de Barra do Garças, no Mato Grosso, Dom Paulo Renato Fernandes. A campanha da fraternidade toma a expressão ecologia integral que o Papa Francisco trouxe à reflexão da igreja a partir dos últimos documentos e tem insistido nela. Não é uma expressão de fácil compreensão para as comunidades, não é uma expressão de fácil compreensão, inclusive, para as nossas lideranças, sejam elas políticas, eclesiásticas, mas é uma expressão que o nosso povo simples, principalmente o povo do campo, o povo da roça, eles sabem o que isso significa, não na teoria, mas na prática. O homem do campo sabe que quando a seca é muito grande, a sua plantação não será bem sucedida, consequentemente o preço vai baixar, consequentemente teremos menos alimento, consequentemente a inflação vai subir, ou seja, ecologia não significa simplesmente defender uma planta, significa defender uma cadeia que se engloba nessa integralidade. A ecologia, a nossa casa, a casa comum, ela está integrada. Quando eu prejudico uma peça, um comportamento, um componente desse sistema, eu prejudico todo o sistema. Tudo é interligado, não é um fato isolado. Tudo se reflete no nosso comportamento. No Brasil, a mulher e o homem que vivem no sertão têm um modo próprio de lidar com a natureza. E sua voz precisa ser ouvida na sociedade e também na igreja, como esclarece o ambientalista Roberto Malvesi. Então, nós aqui no semiárido brasileiro, nós desenvolvemos nos últimos 20, 30 anos o que nós chamamos de paradigma da convivência com o semiárido. A região mudou muito pela captação de água de chuva para beber, para produzir, uma agroecologia adaptada, uma educação contextualizada. Você não vê mais aqueles fenômenos socioambientais que víamos há décadas atrás, de gente migrando, de gente passando fome, de gente passando sede, animais morrendo. Eu sempre digo que o semiárido é a região brasileira que saiu na frente na adaptação às mudanças climáticas. A região aqui está bem mais preparada que o resto do Brasil. Muita gente vem aqui para ver o que está acontecendo, né? A mudança aqui é grande, é real, é mensurável, né? E ela serve de inspiração também para outras regiões do Brasil e até para o mundo, porque essas experiências elas estão circulando aí através da ONU, outros países, tanto na América do Sul, na América Central, como na África. Órgãos do governo que tratam do cuidado com a natureza e a biodiversidade, como é o caso do Instituto Chico Mendes, reconhecem a importância de iniciativas como a da campanha da fraternidade, como explica o presidente do Instituto, Mauro Oliveira Pires. Estamos aqui porque a igreja no Brasil, pela CNBB, lança a campanha da fraternidade com o lema da ecologia integral. Acreditamos que é um ótimo momento durante essa quaresma para que cada um de nós, para que a coletividade, as comunidades reflitam sobre o impacto que o ser humano, o impacto que temos trazido para o planeta Terra. Mas o que está faltando para que o povo e os políticos possam realmente ouvir o grito da terra? O cenário político nacional não é de agora que nós percebemos que ele é conflituoso, mas não é um cenário simplesmente nacional. O mundo vive um momento de conflito.
a compreensão da ecologia integral por parte dos políticos brasileiros ou por parte dos políticos mundiais de grandes lideranças, a compreensão teórica disso é real, é concreta, qualquer um consegue enxergar com um pouco de boa vontade. Agora, o problema é que outros interesses momentâneos, imediatos, imediatistas, para usar melhor a palavra, acabam se sobrepondo a esses interesses que seriam do bem comum, da casa comum, e acabam gerando essas dificuldades. Então, a compreensão da ecologia integral, eu diria que ela é real, ela acontece. Agora, respeitar e colocar em prática esse processo de integralidade, talvez diminuindo um pouco a ganância ao chegar diante da natureza, diante da nossa casa comum, isso é um outro problema que precisa ser muito bem trabalhado. A voz da terra, segundo a campanha da fraternidade desse ano, se confunde com a voz dos pobres e o cristão é chamado a ouvir. O lema da campanha da fraternidade desse ano é um versículo do universo poético do livro do Gênesis e mostra que Deus, depois de ter criado o mundo e o ser humano, olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. O Papa Francisco, ele surpreendeu muita gente, sobretudo no documento da querida Amazônia, ao utilizar a linguagem da poesia e a citar poetas. Ele diz que os padres deveriam ler mais, ler romances, ler poesia, porque isso ajuda a pessoa a crescer na sua humanização. A degradação da natureza passa por pessoas que não têm senso poético, porque isso ajuda não só a entender a realidade, como ajuda no ânimo, na mística, na espiritualidade, para que a gente tenha força para enfrentar essas adversidades todas que vão surgindo. Como lidar com o lixo? Como reagir ao aquecimento global? Como mudar de comportamento diante das consequências nocivas do consumo massivo no meio ambiente? Essas são questões que a campanha da fraternidade vai levantar na próxima quaresma e vai pedir também, naturalmente, o compromisso dos cristãos para o enfrentamento desses desafios. A igreja nos convida, a chamar essa responsabilidade para nós. Então, nós como cristãos, nós como católicos, temos esse compromisso de pensar em novas formas de consumo, em novas formas de preservar o meio ambiente. Afinal, essa questão da ecologia integral, o cuidado com o meio ambiente, é nossa responsabilidade. A nossa casa comum é um presente que o Pai Eterno nos deu, mas não para a gente destruir, sim para a gente usufruir, e temos que ter muito mais consciência do que a gente tem tido até aqui, até agora.